Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Então você não tem que sentir vontade de fazer tudo o que você faz? E você não tem que querer fazer tudo o que você faz. E é aqui onde entramos em níveis mais profundos de maturidade espiritual, em que nós dizemos: Deus, eu não quero. Como também não acho justo que você está me pedindo. Mas, mesmo assim, seja feita a sua vontade e não a minha. Watchman Nee, que foi um grande escritor cristão, disse que as emoções, elas são o inimigo número 1 do crente. Elas mantêm as pessoas caminhando na carne, elas mantêm as pessoas fora da vontade de Deus. Eu acho que é bom reservar um pouco de tempo aqui nesta manhã, apenas para nos lembrar o quão facilmente nós somos levados por nossos sentimentos. Você sabe o quanto nós dizemos a outras pessoas o que pensamos, o que queremos e como nos sentimos? Bem, Joyce, você pode orar por mim e sinto que Deus não ama a mim. Bem, Joyce, você pode orar por mim? Eu sinto que Deus não ouve as minhas orações. Bem, Joyce, você pode orar por mim? Eu sinto que eu não consigo seguir em frente. Agora veja a frequência com que as pessoas dizem o que sentem. Agora os sentimentos são reais e não precisamos negar que os temos. Mas nós precisamos negar a eles o direito de manipular-nos, o direito de controlar-nos. Certo? Tem alguém aqui hoje que acredita que se você controlasse suas emoções um pouco mais e não as deixasse controlar você, sua vida seria muito melhor? Amém? Então, como eu disse, eu preciso disso. Se você não precisa, eu vou pregar para mim mesma. Tudo bem. Nem sempre nós podemos controlar como nos sentimos, mas acredite ou não, nós podemos controlar o que fazemos. Amém? Bem, vamos lá. Eu vou dar um outro exemplo. Meu pai abusou de mim, minha mãe sabia e deixou. Eu fui ao meu tio e a minha tia pedindo ajuda, eles não quiseram se envolver. E eu sou uma criança que está sendo abusada sexualmente. E todas essas pessoas que deveriam amar-me, magoaram-me. Agora, era muito fácil odiá-las e guardar rancor até que eu quisesse me aprofundar em Deus. E quando eu tomei essa decisão, então, eu continuava enfrentando aqueles muros enormes de coisas, de impedimentos na minha vida, que, como nós dissemos nesta manhã, o mestre das jogadas, o diabo, tinha lançado sobre mim. E para que eu realmente pudesse ir ao próximo nível com Deus, essas coisas tinham que ser submetidas a Deus e tinham que ser retiradas do meu caminho. Alguém sabe do que eu estou falando? Você não pode ter um relacionamento correto com Deus e ter raiva das pessoas, amargura e ressentimento em seu coração. Isso não vai funcionar. E porque existem pessoas que nos feriram tanto, e tantas pessoas que não pareceram se importar conosco, eu posso dizer-lhe, o perdão é algo que você vai ter que praticar provavelmente quase todos os dias da sua vida de uma ou de outra forma. Se você ficar perto de pessoas, você terá a oportunidade de precisar perdoar pessoas. Ok, então passados todos esses anos, eu trabalhei com o melhor que eu sabia para perdoar, mas eu queria que fosse mais como certo. Eu perdoo você, eu não estou brava, mas, por favor, fique fora da minha vida. Sabe, há um perdão à distância. E depois há um perdão que é muito próximo e íntimo. E essa é uma história bem diferente, então eu não quero demorar muito nisso, mas, finalmente, meu pai, minha mãe e minha tia, porque minha tia e tio nunca tiveram filhos, e minha tia era irmã da minha mãe, e meu tio era irmão do meu pai. Então, havia uma relação muito próxima ali. Eu passava muito tempo com meus tios quando eu era jovem. E eu só tinha um irmão e ele já faleceu, mas ele não podia sequer cuidar de si. Eu precisava cuidar dele também, então ele não podia ajudar-me. E então, resumindo a história, chegou ao ponto em que todos os três, meu tio, minha mãe e a minha tia, todos os três precisaram de cuidados, porque todos eles viveram muitos e muitos anos.
E sabe, nós temos muita longevidade em nossa família. É provável que eu fique por aqui por um longo tempo, viu? E assim, então, eu vejo esta escritura em Timóteo que diz: se você tem parentes que precisam de você e você não cuida deles, então você é pior do que o descrente. Não diz faça isso se você sentir vontade. Não diz faça isso se eles forem bons com você. Não diz faça isso se eles merecerem. Diz apenas faça isso. Bem, eu realmente queria que uma outra pessoa, talvez um primo distante ou um membro da família em algum lugar, aparecesse, mas ninguém apareceu. E assim, eu que já era tão ocupada na minha vida, a última coisa para a qual eu tenho tempo agora é de cuidar de 3 pessoas idosas. Porque chega um ponto em que você tem que comprar os mantimentos, tem que cortar a grama, e tudo fica muito dispendioso para você. Porque eles não estão mais ganhando dinheiro, estão apenas gastando dinheiro. E então, eu tinha todos os 3 em minhas mãos, e eu só quero dizer a você. Sabe, todos eles foram para casa para estarem com o senhor, minha tia faleceu no ano passado, e quer saber, eu vou ser muito sincera com você, por causa desse relacionamento que nós tivemos ao longo da minha vida, e porque, na verdade, nenhum deles tinha feito nada por mim, ou me apoiado quando eu precisei deles, esta foi, sem dúvida, a coisa mais difícil que eu já tive que fazer em toda a minha vida. Passar esses 15 anos cuidando para que todas suas necessidades fossem atendidas. Mas vou te contar uma coisa. Provavelmente essa foi a coisa mais poderosa que eu já fiz. E mais do que tudo aquilo que Deus me deu a graça de fazer, provavelmente esse foi o maior golpe contra o diabo em minha vida. Mas eu quero deixar claro que eu não senti vontade de fazer aquilo. Eu não queria fazê-lo. Então você não tem que sentir vontade de fazer tudo o que você faz. E você não tem que querer fazer tudo o que você faz. E é aqui onde entramos em níveis mais profundos de maturidade espiritual, em que nós dizemos: Deus, eu não quero. E nem mesmo acho que seja justo que você está me pedindo. Mas, mesmo assim, seja feita a sua vontade e não a minha. Então eu posso lançar isso aqui. Talvez você tenha pais que não tratam você direito. Talvez alguém, eu não sei. E talvez você nunca se preocupe em ligar ou você não faz nada por eles. E quer saber, talvez isso seja um sinal de alerta para você. Você não pode fazer o que quer fazer. Se quiser seguir Deus, você diz: Deus, o que você quer que eu faça? E faz o que Ele quiser que você faça. E quer saber? Quando você começar a viver assim, as bênçãos de Deus vão perseguir você e ultrapassá-lo. Todos nós enfrentamos coisas em nossas vidas que são como... Você já se sentiu como se estivesse encontrado um muro e você queria que Deus o tirasse do caminho, mas Ele não tira, e de algum jeito você precisa encontrar a porta certa para atravessá-la, para chegar ao próximo nível com Deus? Agora veja, essa porta é sempre uma porta de obediência que você precisa percorrer em sua vida. E mesmo agora eu olho para trás, para o jeito como eu me senti. Quero dizer, eu fiz muito por eles, foi muito dispendioso, íamos ao lar dos idosos, nós cuidávamos com médico particular, eu fiz o melhor que eu pude, mas eu olho para trás agora e eu ainda paro e penso: será que eu poderia ter feito um pouco melhor? Então eu só quero te dizer, não faça as escolhas erradas e depois passe a metade da sua vida com arrependimento, porque você não pode voltar e corrigir algo que você deveria ter feito certo. Vamos, Deus está falando com alguém, certo? Watchman também disse, e eu amo isso: aquele que vive pela emoção vive sem princípio. Uau! E você sabe o que é um princípio? Um princípio é uma regra de ação aceita, um curso de conduta com o qual você está comprometido, ou um padrão no qual você vive sua vida. Eu posso garantir, essa é uma das coisas que está faltando realmente, sabe, em nossa sociedade hoje.
Não existe verdade absoluta. Faça o que você tem vontade. Tudo é relativo, sabe? Você é a pessoa mais importante do universo. Enquanto você estiver feliz, as coisas são boas. E esse não é o padrão que Deus nos chama a viver. Somos chamados a vivermos a semelhança de Cristo. Em todas as áreas da nossa vida, se quisermos fazer aquilo que é certo, precisamos verificar a Bíblia e ver como Jesus teria lidado com essa situação. E depois, qualquer que seja, veja, nós podemos pensar, eu não consigo, mas então vamos voltar. Se você não conseguisse, então Deus não teria dito a você. E se Ele lhe disse, então você consegue. Você não pode fazê-lo sem Ele, mas você pode fazê-lo através dEle. E por sua graça e com seu poder. Agora, o Otmani escreveu um livro, ele é muito grosso, mas é muito bom. Se você quiser uma leitura mais profunda, é chamado de O Homem Espiritual. Alguém já leu esse livro? Ok. Então, essas são pequenas porções do livro. Eu quero aproveitar o tempo para ler, são apenas alguns parágrafos. Nós devemos lembrar que ao caminharmos pelo Espírito, todas as nossas ações devem ser governadas por princípios. Já que o Espírito tem suas próprias leis e princípios, andar pelo Espírito e andar de acordo com suas leis. Com princípios espirituais, todas as coisas se tornam claramente definidas. Existe um padrão preciso de certo e errado. Se é sim, então é sim. Se é não, então é não. Se o dia está claro ou nublado, se é não, então é não. Se é animador ou depressivo, se é não, então é não. A caminhada do cristão, ela deve seguir um padrão preciso. E a palavra de Deus é o padrão para as nossas vidas. Vou dizer novamente, todos nós queremos tudo do nosso jeito, tanto eu quanto qualquer outra pessoa, mas não é trabalho de Deus passar o tempo inteiro tentando nos manter felizes. Não quero palmas tímidas aqui nesta manhã, eu quero aplausos que glorifiquem a Deus. Amém? Mas se as emoções do homem não forem entregues à morte, então ele não poderá cumprir um padrão permanente. Ele viverá pelo capricho de seus sentimentos vacilantes e não de acordo com o princípio definido. Uma vida de princípios, ela difere totalmente de uma vida apenas emocional. Aquele que se comporta pela emoção não se preocupa nem com princípios, nem com a razão, mas apenas com seus próprios sentimentos. Se ele está feliz ou emocionado, ele pode ser levado a empreender um determinado projeto, mesmo que ele possa saber lá no fundo que não é razoável. Quando ele sente frio, melancolia ou desânimo, ele não vai nem mesmo cumprir seus deveres básicos, já que os seus sentimentos não lhe dão sustento. Deixe-me colocar isso de uma forma que você possa entender. Quando você está se sentindo bem e feliz, sim, glória a Deus, eu vou comprometer, vou fazer isso. Mas daí então, quando você tem um dia ruim, é como, bem, eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso mais. Sabe, é fácil amar as pessoas quando estão fazendo o que você quer. É mais difícil amar as pessoas quando não estão fazendo o que você quer e talvez não tenham feito o que você queria que elas fizessem por um longo tempo. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração, que compartilho muito com as pessoas que têm o privilégio de ensinar, é que nós podemos nos sentir totalmente errados e ainda assim, pela graça de Deus, escolher fazer o que é certo. E sabe, alguns de vocês, eu não sei, talvez para alguns de vocês isso seja como o novo portão em que você está atualmente, sabe? Pode ser meio que, eu não sei, talvez você só tenha ido a reuniões de Deus abençoe. Sabe? Mas eu estou interessada em ajudar você a não ter a vitória apenas na reunião, mas a ter a vitória quando você vai para casa e nada mudou ainda. Amém? Eu sempre digo às pessoas, a conferência é ótima e nós gostaríamos de ficar aqui para sempre, mas todos devemos ir para casa. E algumas das mesmas coisas que deixamos ainda estarão lá. Eu não tenho uma mensagem mágica para você, para fazer desaparecer todas as suas circunstâncias, mas eu tenho
excelentes mensagens sobre como você pode mudar. Então, nós nos comprometemos com coisas que são totalmente irracionais, que até mesmo lá no fundo sabemos que são bobas. E nós podemos pensar que vamos fazê-lo porque estamos entusiasmados naquele dia, e então quando essas emoções desaparecem, então não queremos fazer o que nós dissemos que faríamos. Se os filhos de Deus prestassem mais atenção às suas emoções, eles notariam quão mutáveis elas são. E o quanto é perigoso, portanto, andar por elas. Muitas vezes sua atitude é: se a palavra de Deus concorda com seus sentimentos, eles a seguem, mas se a palavra não concorda com seus sentimentos, então simplesmente a rejeitam. É sempre interessante para mim, como professora, observar as coisas com as quais as pessoas se animam quando eu as ensino. Se é alguma coisa que vai beneficiá-las. E sabe, eu posso falar sobre algo gratuito na plataforma. Você não acreditaria em como, quer dizer, em como cristãos normalmente bem comportados podem agir se você disser que está prestes a dar CDs de ensino de graça. Sabe, você não ia querer estar aqui na frente porque eles iriam atacá-lo para pegar o seu CD gratuito. Amém? Ou, cara, se começássemos a lançar coisas aí fora, as pessoas pulariam sobre os assentos e saltariam uns sobre os outros, e o que quer que fosse para pegar isso. Mas então, se você diz que quer que elas comprem CDs? Veja, não nos comportamos tão bem quando nos custa algo, sabe? Sim, eu gosto de você. Gosto de pessoas que posso dizer que precisam do que eu digo. De fato, é divertido quando eu falo, mas eu posso dizer que está doendo um pouquinho, sabe? Mas quer saber, pode doer agora, porém mais tarde vai te deixar feliz. Tudo bem. Tem que haver certo e errado definidos. A palavra de Deus é verdadeira, não importa como eu me sinta. Certo? A pessoa emocional compra o que não pode pagar. Então, quando não pode pagar, ela pede dinheiro emprestado em outro cartão de crédito para pagar o que comprou neste cartão aqui. Sabe, o mundo nos forneceu alguns dos sistemas mais loucos desta era. Sabe, é inacreditável a situação de dívida em que as pessoas se encontram, porque elas compraram coisas que elas nem sabem onde estão agora, nesse momento, objetos que elas não usam e nem mesmo queriam quando compraram. Não sei se você é um pouco como eu. Quero dizer, isso realmente aconteceu comigo outro dia. Eu passava pelo meu armário, olhando para diferentes blusas. Eu gosto de olhar e tirar roupas às vezes e dá-las às pessoas, sabe? Se eu não estou usando, então... Eu vi uma blusa lá em casa e, quando cheguei aqui, eu vi que era a mesma blusa. Eu pensei, não. E então, quando voltei para casa, eu tinha comprado 2 blusas iguais. Exatamente iguais. No outro dia, minha filha chegou lá em casa com uma blusa igualzinha. Eu disse, eu tenho 2 dessas. Veja, nós... ou às vezes, se eu preciso de alguma coisa, então eu vou lá e compro e depois eu verifico que eu já havia comprado há um ano. Já aconteceu isso com você? Ou, sabe, sempre ficamos com algo no caso de precisarmos disso? Bem, não vou doar isso, eu vou ficar com isso no caso de eu precisar, mas aqui está o que eu aprendi. Quando eu precisar, não vou saber o que fiz com isso. Então, se eu não estiver usando, posso muito bem abençoar alguém com isso e confiar em Deus para me dar o que eu precisar quando eu precisar. A sabedoria faz agora o que te deixará feliz depois. Essa é a minha definição do que é sabedoria. É meu, eu inventei isso. A sabedoria faz agora o que te deixará feliz depois. Bem, é óbvio que para fazer isso, você deve submeter seus sentimentos ao Espírito de Deus, sabe? A pessoa emocional diz coisas de que mais tarde se arrepende. Ela desiste de coisas que mais tarde ela desejaria ter mantido. Quantos de vocês aqui já tiveram o objetivo de perder 25 quilos?
E então, você começou e você estava se exercitando e você estava indo bem e, cara, você perdeu 5 quilos. Você estava tão bem, então alguém apareceu com um bolo e... E então, você pensou, bem, eu tenho que comer o bolo e eu não resisto. Não é que haja algo de errado em comer algo de vez em quando, mas é o seguinte, você não pode ter algo o tempo todo. Você só pode ter às vezes. Há certas coisas que não vamos sentir bem se fizermos o tempo todo, não vamos ficar bem se as fizermos e, portanto, temos que ter alguma disciplina em nossas vidas. Ok, então, muitas pessoas têm essa mentalidade. Bem, estraguei tudo, eu poderia simplesmente esquecer, voltar e fazer o que eu fazia. Agora vamos, não sejamos tolos. Então agora, você recuperou 5 quilos de volta e mais 5. Agora você está querendo, eu queria nunca ter desistido lá atrás, neste ponto, porque agora eu vou ter que começar tudo de novo. Eu posso apenas te dizer, fique naquilo que você está fazendo agora. Fique nisso, e fique nisso, e fique nisso. E se você tiver um mau dia em que você falhou, levante-se no dia seguinte, comece de novo e não deixe o diabo continuar a derrotar você. Sabe, eu costumava desistir tão rápido do exercício. O Dave se exercitou por toda a sua vida. Por mais de 50 anos eu assistia ao homem se exercitar e era irritante. E finalmente eu comecei há cerca de 13 anos, mas antes disso, cada vez que eu decidia que entrar em forma, queria entrar em forma da noite para o dia. E então eu começava a fazer tudo isso que eu nem sabia como fazer e com certeza no próximo dia eu estava com tudo dolorido e eu pensava, veja, Dave, eu te disse que não consigo fazer isso, simplesmente não funciona para mim. Bem, deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que você começa a fazer o que é certo, e aqui uma pequena analogia, isso vai te deixar um pouco dolorido em algum lugar. Amém? Mas se você ficar nisso, por fim, você obterá o avanço e então você não vai viver com arrependimento. Deixe-me dizer de novo, fique nas coisas. Não chegue na metade da estrada e desista e volte para a linha de partida. Algumas pessoas passam por toda a vida começando e nunca terminando. Começando e nunca terminando. Eu acredito que Deus está procurando por finalizadores. Pessoas que percorrem todo o caminho e fazem tudo o que Ele quer que elas façam. A sabedoria pensa antes de falar. Certo? Quando você se compromete emocionalmente, geralmente você não consegue manter sua palavra. É por isso que eu vou te dizer, para ser sincera, na verdade não é sábio para ninguém se casar com alguém só porque ele te deixa arrepiada. Quem aqui já descobriu que o arrepio desaparece? Alguém me contou outro dia, o seu filho se casou com uma menina muito rápido, quero dizer, ele tinha problemas, ela tinha problemas, a última coisa que eles precisavam fazer era juntar o problema dos dois, mas... Oh, ele é especial, sabe? Casaram-se e a mãe me contou. Eu nunca em toda a minha vida vi alguém mudar tão rápido quanto essa pessoa com quem meu filho se casou, sabe? Assim que eles disseram sim, ela se tornou uma outra pessoa. Então é o seguinte, antes que você diga sim, é melhor se certificar de que não está fazendo isso apenas por uma emoção. Agora, sabe, o plano hoje é, se você não gosta dele, vá buscar outro, mas esse não é o plano de Deus. Amém? Me desculpe, mas não é. Se você obtém um, você deve mantê-lo e fazê-lo funcionar. Agora vamos, não fique bravo comigo, é a Bíblia e eu preciso pregar tudo, não apenas as partes que vocês gostam. Bem, todos nós temos emoções e elas podem ditar as nossas vidas se nós deixarmos. Mas nós podemos estar seguros em quem somos e podemos aprender a seguir a palavra de Deus e não os nossos sentimentos o tempo todo.
Eu creio que todos nós queremos ter um saudável estilo de vida, espírito, alma e corpo. E tenho certeza de que há pelo menos uma área da sua vida, bem como na minha, em que podemos fazer uma